Boa tarde, amores. Tudo bom? Como é que foi o fim de semana? Leram muito? Assistiram um livrinho para ler. Leram, gostaram, fizeram as atividades, brincaram? Tanto joguinho legal que vocês podem fazer em casa. Pesquisem no YouTube, no Google, joguinhos que vocês podem fazer em casa para brincar sozinho, brincar com mamãe, com papai, brincar com irmão, com primos. Tem joguinhos legais que vocês podem fazer, né? Atividades interessantes, né? Se você tem um quintalzinho em casa, brinca no quintal, pula amarelinha, né? Brinca de casinha, tanta brincadeira bacaninha, tá bom? Bom, hoje a nossa aula é aula de história. Deixa eu ajeitar meu cabelo, gente. Ele já ficou feio. Aí os meus alunos vão falar assim, meu Deus, a tia Tânia está com cabelo feio. Não pode, né? Vamos lá. Não mostra a parte pra mamãe, não, né? Se a mamãe falar assim, tia Tânia é doida. Vamos lá, a nossa aula. Nós já vimos o porquê que Pedro Álvares de Cabral chegou aqui, a importância que existia para a Europa em encontrar novas terras e principalmente um novo caminho para as Índias. Aquilo era de fundamental importância para a sobrevivência do comércio, para os negócios na Europa em si. Eles precisavam até da própria sobrevivência, porque naquela época não tinha geladeira. Como é que ia guardar a comida? Então, eles precisavam dos condimentos, das especiarias, para temperar a comida e guardar. Por exemplo, eles caçavam, pegavam uma ave, aí limpava a ave, preparava e ia guardar onde? A gente compra uma ave, um frango, alguma coisa assim, e guarda na geladeira. Naquela época não tinha. Então, às vezes, uma ave era muita coisa para uma família. Então, eles pegavam essa ave, temperavam bem, deixavam ela bem temperada para que ela durasse 2 dias, né? Ou um pouquinho mais. Como na Europa sempre foi muito mais frio, assim, a comida não... O problema da comida estragar não era como aqui no Brasil, que é muito calor, né? Mas mesmo assim tinha muita falta de higiene, porque não tinha água encanada, não existia banheiros, então era mais complicado essa coisa de conservar e preservar alimentos. E eles precisavam muito das especiarias. Bom, tinha um problema em Gênova, tinha um problema em Veneza para passar, então eles precisavam encontrar um novo caminho. E assim fizeram. Primeiro eles achavam que saindo de Portugal e de Espanha, se eles seguissem assim, em linha reta, eles iam chegar nas Índias, já que as Índias eram lá, eles iam por terra, eles iam por trás. Se a terra era redonda, vamos partir do princípio que a terra era redonda para eles, que alguns achatavam que a terra era um abismo, terminava lá embaixo. Se era redonda, era só eu ir em frente que ia dar a volta e chegar nas Índias. Bom, então eles... E também se contornasse, porque as Índias não ficavam atrás da África, então vamos contornar a costa da África até lá embaixo para ver como é que faz. Alguns conseguiam, outros não. A gente sabe dos problemas que havia nas grandes navegações. O Oceano Atlântico é um oceano mais agitado, então havia muitas tempestades, tormentas, os barcos, as embarcações... elas viravam, porque eram embarcações pequenas, frágeis, não havia higiene, não havia limpeza, o mesmo balde, a própria história conta, né, que o mesmo balde de madeira que era usado para lavar determinados alimentos era usado para botar as fezes que ficavam no pinico e jogar no mar. Jogava no mar, lavava aquele balde, para ele estava lavado, estava limpo. Então, eles tinham muitos problemas com doenças por falta de higiene e eles acabavam morrendo e eles acreditavam que as embarcações não voltavam porque haviam monstros no mar. E já depois eles sabiam que não eram monstros, eram aqueles problemas todos. Aí eles começaram a mudar um pouquinho a forma deles se organizar com relação às embarcações. Bom, foi descoberto, então, chegaram às Índias, tá?
Vasco da Gama conseguiu, e depois Pedro Álvares Cabral teve ordem do rei de seguir aquele caminho de Vasco da Gama. Só que, de alguns anos para cá, umas décadas para cá, a história já conseguiu provar, os historiadores, que o rei de Portugal ele tinha noção de que além mar, depois do mar, existiam terras. A Espanha não foi? A Espanha foi e encontrou as Américas, né? E voltou. O rei de Portugal, no próprio vídeo mostra isso. O rei de Portugal, eu falei, meu Deus, mas eles foram lá e a gente não encontrou nada. Então, a gente tem que ir para encontrar. Organizou uma esquadra com Pedro Álvares Cabral e ele foi. Ele tinha duas coisas a fazer: chegar às Índias e encontrar novas terras. Acredita-se que encontrar novas terras era a missão dele mais importante. Então, Pedro Álvares Cabral seguiu o contorno da África e, em determinado momento, ele vira para o oeste. Por quê? Porque eles já desconfiavam que além mar já tinha terras. Então, Pedro Álvares Cabral seguiu em frente. Seguiu em frente e aí, em 21 de abril de 1500, eles avistaram terra e 22 de abril eles desceram. Vocês já viram isso aqui na página 322, tá bom? Bom, então chegaram nas novas terras. Quem eles encontram lá? Os índios. E houve um certo estranhamento, né? Ou porque os índios viviam aqui no Brasil, onde hoje é o estado da Bahia, né? E em todo o território brasileiro, a gente sabia que naquela época existiam cerca de 5 milhões de indígenas no Brasil e hoje um pouco mais de 460 mil. Quer dizer, uma diferença muito grande, né? E aí, esses índios, eles viviam conforme o ambiente deles. Aqui era sempre muito calor e eles andavam como eles se sentiam bem. As índias com os seios à mostra, somente uma parte, na parte de baixo, um pouco coberta, o corpo pintado, cocares na cabeça, enfeites e adornos na orelha, na boca, né, nos lábios, no nariz, porque era da cultura deles, era a forma como eles viviam. É certo ou errado? Não, nem é certo nem é errado. Era eles e acabou. Eles eram assim, né? Eu não posso entrar dentro da sua casa ou falar para você assim, meu amor, olha só, tá tudo errado do jeito que você vive. Você não deve acreditar nisso, naquilo, você não deve vestir roupa assim, você deve vestir roupa assado. Eu não posso fazer isso. Não tenho esse direito. Da mesma forma que os portugueses não tinham, mas... Bom, e aí os portugueses, então, perceberam que os índios seriam aliados nele no que eles quisessem. Eles fizeram uma pesquisa de campo, o que tinha, o que não tinha, e aí Pedro Álvares Cabral vai embora com a sua esquadra, vai para a Índia e um outro volta para Portugal com uma carta de Pedro Vaz de Caminha contando ao rei o que eles haviam encontrado. Isso em 1500. Bom, logo assim que o rei de Portugal recebe a notícia, agora entrando no início da colonização, tá? Será necessário fazer 2 vídeos sobre essa aula, tá legal? Então, quando fizermos 14 minutos e 50, eu paro e começo uma outra, tá? Então, vamos lá. Só relembramos o que já vimos e agora vamos ver na página 338, vamos continuar. Vocês abram o seu livro, vou dar um tempinho para você abrir o seu livro na página 338 e a gente vai contar a história. Você já viu os videozinhos que a tia já passou e vamos seguir em frente. Só um tempinho para você
pegar o seu livro e abrir na página 338, tá bom? 1, 2, 3 e já. Um tempinho. 1 minuto, 2, 3, no máximo.